Olá! A gente sabe que a Bíblia está repleta de profecias. A Bíblia fala em vários textos, eu separei apenas um aqui, Amós 3, verso 7, que diz o seguinte: não deixe, ou melhor, Amós 3, verso 7, por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos os profetas? Completamente cheio de profecias. E aí a pergunta é, por que nós devemos estudar as profecias? Nós sabemos que no livro sagrado tiveram profecias para guerras que houveram, tiveram profecias que apresentavam que o Messias viria, e existem profecias que estão totalmente relacionadas com o futuro e principalmente com o fim dos tempos, ou os tempos que estamos vivendo. Agora, qual a importância de nós estudarmos as profecias bíblicas? Por que nós devemos estudar as profecias bíblicas? O que isso pode ajudar na minha vida espiritual? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Felizes porque você está aí para fazer esse programa acontecer. É isso mesmo. É você quem faz o programa acontecer, mandando as suas perguntas para a gente. Então, se você está nos acompanhando aí, eu vou falar daqui a pouquinho como que você faz para você mandar a sua pergunta, a sua dúvida bíblica. Quem sabe alguma questão que você tem aí que gostaria de saber, o que realmente a palavra de Deus diz, manda para a gente e vamos juntos colocar o professor na mira para dar a resposta baseando-se na palavra de Deus, tá bom? Um abraço muito especial a você que nos acompanha em qualquer lugar do nosso país. Nós estamos sendo transmitidos por mais de 460 cidades em canal aberto. Estamos sendo transmitidos em todas as TVs por assinatura, em todas as parabólicas, em todas as TVs por assinatura, como já disse, também pelo YouTube. Então, não só no nosso país, mas em qualquer parte do mundo, podem nos assistir e acompanhar a nossa programação. Então, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pela nossa programação, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. Obrigado por você estar aí nos dando a sua audiência. E você já sabe, esse é um programa ao vivo que nós estamos aqui respondendo as mais diversas dúvidas, e quem está na mira para dar a resposta baseando no livro sagrado que eu lhe disse é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Que bom que estamos, Tito e eu, com você aqui, amigo telespectador, para estudarmos a Bíblia. O nosso objetivo é, através da Bíblia, mostrarmos para você que, além de ser a palavra de Deus, evidentemente a Bíblia tem as melhores respostas para as nossas dúvidas. Então nós convidamos você a enviar a sua pergunta para juntos vermos o que diz a palavra de Deus. A nossa base é um assim diz o Senhor, é um está escrito. E nós esperamos que você possa sentir isso e que você possa aproveitar esses momentos conosco para juntos estudarmos a Bíblia. Vamos aguardar então as suas perguntas. Muito bem, esse é um dos programas mais interativos aqui da TV Novo Tempo. É um programa em que nós podemos receber as suas perguntas instantaneamente aqui. Para você participar, você pode usar o nosso SMS e também o WhatsApp através do número 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Você pode também mandar através das nossas redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, e nós temos ainda o nosso blog, tá? novotempo.com/namiradaverdade. Tanto no Facebook como no Instagram, a gente posta um videozinho antes de começar o programa para que você possa usar os comentários ali e fazer a sua pergunta e mandar pra gente.
Mas se você está nos assistindo aí através do YouTube, por exemplo, você também pode usar os comentários e fazer a sua pergunta ali nos comentários, que eu também dou uma pescada por ali, e se tiver alguma questão capciosa lá, é essa que eu gosto para colocar o professor na mira. Manda sua pergunta para a gente, vamos juntos aprender mais da Palavra de Deus, tá bom? Bom, nós abrimos o programa falando sobre profecias. Você sabe que nesses últimos tempos se fala muito em profecia, nós estamos aí recebendo um bombardeio de pessoas falando sobre profecias. Agora, o que a gente quer trazer aqui para você, o que a gente quer colocar na mira da verdade, é qual a importância de profecias na Bíblia. O porquê o nosso Deus fez questão de deixar profecias, códigos para dizer alguma coisa para a gente. Qual a necessidade de termos profecias para dizer, por exemplo, que ele viria pela primeira vez? Qual o sentido de termos profecias para, quem sabe, mostrar o fim dos tempos? Qual a importância das profecias na Bíblia Sagrada? É essa pergunta que eu começo o programa perguntando para você, professor Leandro Quadros. Qual a importância das profecias ou de estudarmos profecias na Palavra de Deus? Muita coisa, Tito, pode ser dita sobre profecias, sobre a importância do estudo das profecias, mas vamos dar aqui algumas linhas gerais para o nosso telespectador e depois indicarmos até mesmo alguma literatura, né, para que possa se aprofundar num tipo específico de profecia que eu creio que é de grande interesse, mas que tem, obviamente, muitas interpretações, inclusive algumas excêntricas, né, que são as profecias apocalípticas. Mas, em linhas gerais, vou começar lendo um texto que se encontra aqui em Provérbios 29:18, que diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. A profecia bíblica, ela existe para nos prover ensinamentos divinos e para fortalecer a nossa confiança na palavra de Deus, bem como o nosso preparo para a presente vida e para os momentos que antecedem a volta de Cristo. Vou dividir aqui em dois grupos as profecias brevemente, tá? E obviamente existem subdivisões dessas profecias. Temos a profecia clássica e a profecia apocalíptica, né? A profecia clássica e apocalíptica, qual é a diferença delas? Por exemplo, as profecias clássicas no Antigo Testamento, elas têm um propósito, uma função local. Elas têm a ver com eventos locais e com o momento do profeta. Então Deus deu profecias anunciando juízos sobre Israel, juízos sobre nações. Então são profecias chamadas clássicas. As profecias apocalípticas diferem em relação ao tempo e local. Mesmo que as profecias apocalípticas tenham também uma importância para o grupo a qual foram dirigidas originalmente, como por exemplo as 7 igrejas da Ásia no Apocalipse, a ênfase da profecia apocalíptica é para eventos futuros, né? Eventos que antecedem a volta de Cristo e o fim do mundo pecaminoso. A profecia, tanto a clássica quanto a apocalíptica, tem símbolos, mas em especial a apocalíptica tem mais símbolos. E por quê? Não porque Deus se comunica de uma forma que ninguém possa entender, mas a simbologia, ela é especialmente conhecida pelo público a quem foi dirigida primeiramente a profecia. E no caso da apocalíptica, nós conseguimos interpretá-la fazendo uso de critérios corretos de interpretação. Por exemplo, se nós usarmos o método historicista para interpretarmos as profecias apocalípticas, que é o correto, nós vamos ver a atuação de Deus num contínuo histórico. E considerando que o apóstolo João tirou muito da linguagem que se encontra no Apocalipse, ele tirou do livro de Daniel, do livro de Ezequiel e de outros textos do Antigo Testamento,
que nós entendemos? Que temos que recorrer a Daniel, a Ezequiel e a outros livros do Antigo Testamento para interpretarmos os símbolos do Apocalipse. Uma das razões que Deus deu às profecias apocalípticas em símbolos, uma delas é porque os símbolos eram conhecidos pelo público original, então Deus se comunica de uma forma que eles podem entender. Mas, ao mesmo tempo, a simbologia do Apocalipse contribuiu para proteger o livro. Porque como os cristãos, naquele contexto do século I, eram perseguidos pelo Império Romano, e Deus prometeu neste livro punir e castigar também o Império Romano, bem como todos os poderes opressores do povo de Deus, então, obviamente, que esta simbologia contribui para a proteção do livro, a fim de que os inimigos de Deus, na época, não destruíssem o livro. Agora, a Bíblia não ensina, por exemplo, e aqui é muito importante termos isso em mente, a profecia não existe para satisfazer a curiosidade humana, tá? Não podemos confundir o propósito das profecias bíblicas com aquilo, por exemplo, que videntes acabam fazendo, satisfazendo a curiosidade humana, não. Mesmo que as profecias bíblicas predigam o futuro, tanto na profecia clássica quanto na apocalíptica, o propósito central das profecias é fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus e nos dar a certeza de que Ele tem a história nas suas mãos. Mesmo que o pecado tenha entrado, que o inimigo esteja atuando, Deus vai fazer com que tudo tenha um final feliz. Apesar de o plano original de Deus ter sido interrompido, nas profecias Deus mostra, filhos, apesar disso, eu tenho a história nas minhas mãos e no fim das contas eu vou restabelecer a vida de vocês, o planeta Terra, para que seja como era no princípio, quando saiu das minhas mãos. E aí eu finalizo lendo Apocalipse 1:13 e indicando um livro para você. No verso 3, primeiramente no verso 1, é dito sobre o Apocalipse o seguinte, que não é uma profecia clássica, né? A profecia apocalíptica, tem a ver com o fim dos tempos. Revelação de Jesus Cristo. Isso aqui é importante. A palavra grega aqui, revelação, é a palavra apocalipsis, de onde veio o nome Apocalipse. Então não é um mistério, é uma coisa indecifrável, não. O nome Apocalipse, você tem que dissociar esse nome com Hollywood. Né? Quando você vê a palavra Apocalipse em um filme de Hollywood ou qualquer outra produtora, você já associa com tragédia e calamidade. Não, tire isso da sua cabeça. Tá? As calamidades mencionadas no Apocalipse são só o pano de fundo para destacar o personagem central que é Cristo, que é o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o livro começa, revelação de Jesus Cristo. Não é mistério de Jesus Cristo, é revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então Deus não é para satisfazer a sua curiosidade, mas é para você entender que Jesus está voltando. E o verso 3, bem-aventurados ou felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia. Olha, se fosse uma coisa indecifrável, não tinha como dizer bem-aventurado o que lê e o que ouve, não é? Então, bem-aventurado o que lê, o que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, esse aqui é o propósito. Deus quer que você leia, que você atente para as profecias, Deus quer que você obedeça ao que está revelado, porque o tempo da volta de Jesus está próximo. Então, o propósito da profecia, esses são alguns dos propósitos das profecias. E um livro que eu indico para você, que você pode estudar, não profecias clássicas, mas as profecias apocalípticas, né? É um comentário de Ranko Stefanovic, comentário muito bom sobre o livro do Apocalipse. Este comentário só sobre o livro do Apocalipse, você pode adquirir, por exemplo, na loja da Novo Tempo. novotempo.com/loja, Tito, seria isso? Isso mesmo. Então, este é um material muito importante para você estudar o Apocalipse.
Não vou dizer para você que eu concordo 100% com o que o autor diz, mesmo sendo da minha própria denominação, o que é mais do que natural, né? Por exemplo, capítulo 12, ele acha que a batalha ali entre Cristo e Satanás e os anjos do mal foi mais numa questão argumentativa. Eu já não creio nisso, né? Eu vejo no texto que foi algo realmente físico, algo muito mais forte do que isso, mas isso é um detalhe. Esse comentário do Ranko Stefanovic é o que há de mais atualizado para estudar o assunto, e a linguagem que ele se utiliza é muito, muito boa. Eu gosto muito dos dados, como ele apresenta, da forma como ele trata o texto bíblico. Então esse é um comentário que você pode adquirir. Tem outros livros muito preciosos sobre o estudo do Apocalipse, que você pode encontrar também na loja da Novo Tempo, né? Um deles é Pelo Sangue do Cordeiro, de Vanderlei Dornelles. Baita de um livro para você estudar o Apocalipse. Apocalipse 13, de Mervyn Moore. O Último Império, também de Vanderlei Dornelles. Então tem muita coisa boa para que você estude esse tipo de profecia com critério. Porque se você ficar na internet vendo que as pessoas interpretam de acordo com a imaginação delas, você vai ter só decepção. Então, estude com critérios interpretativos corretos para você não ir na corrente daqueles que acham que a profecia é para despertar a curiosidade. Não, a profecia é para salvar, é para conduzir ao Cordeiro. Qualquer teoria que afaste você do centro da profecia, ela é falsa. Muito bem, inclusive, olha, eu estou até procurando aqui, é que ela não está aqui na minha mesa, mas nós temos também os guias de estudo, tanto de Apocalipse como de Daniel, que são bastante interessantes com relação a essa questão de profecias e tudo mais, viu? Se você entrar lá ligando para a gente aqui, você pode pedir a revista Esperança sobre o Apocalipse e também sobre Daniel, que vai ajudar muito a você compreender muitas profecias, inclusive as profecias que estão se falando muito aí no momento, tá bom? Mas muito bem, as perguntas não param de chegar aqui, o nosso WhatsApp e Instagram não para de tocar aqui o telefone, o pessoal aqui mandando muito, essa aqui veio pelo Instagram, eu queria colocar, porque é muito interessante. Quem mandou foi o Isaac Santo, e ele diz o seguinte: a gente percebe assim a angústia dele ao perguntar: como compreender passagens como, por exemplo, Oséias, capítulo 13, verso 16 e 1 Samuel 15, verso 3, nas quais se descreve a ordem divina para dizimar populações inteiras, inclusive mulheres grávidas e crianças. Como interpretar, por exemplo, Êxodo 21, de 2 a 4, que trata da aceitação da regulamentação da escravidão? Os meus questionamentos, ele diz, não são afrontosos, mas expressam uma dúvida perturbadora de alguém que luta diariamente para conseguir ter fé. Olha só a questão, professor. Primeiramente, alguns textos bíblicos onde Deus manda dizimar populações inteiras. E depois essa questão da regulamentação da escravidão, que está ali em Êxodo 21, de 2 a 4. Como é que você explicaria esses textos bíblicos? Muito boas perguntas, meu irmão. E eu, assim como você, não me contento com qualquer tipo de resposta. Eu preciso ter uma base lógica muito grande para eu poder aceitar um assunto. E isso não é só no âmbito religioso, isso em qualquer área da minha vida. Então eu te entendo perfeitamente e eu gosto de lidar com pessoas honestas intelectualmente como você está sendo, tá? Então para mim é uma satisfação receber suas perguntas. Eu vou lhe dar aqui respostas muito breves, obviamente, por causa do tempo do programa, mas você pode continuar assistindo o programa conosco, ok? Posso te recomendar livros para continuar se aprofundando, então fique tranquilo. Em primeiro lugar, vamos para a questão do dizimar nações. Vamos fazer o seguinte, professor, Pois eu não? acho que essa é uma resposta que vale a pena você trabalhar um pouquinho nela. Eu tenho que ir para o intervalo rapidinho, sem pode problema. ser? Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo rapidinho, aproveite o intervalo, fique atento, essa resposta é interessante, não sai daí não, a gente volta já.
Vamos então para as perguntas sinceras do nosso querido amigo. Vamos começar, meu irmão, pela questão do dizimar nações pagãs. Veja, Deus não fez isso de uma hora para outra e nem de uma forma arbitrária. Em primeiro lugar, 3 textos eu vou dar para você. Eu vou ler um verso para você e vou lhe dar 2 capítulos. Aqui em Gênesis, capítulo 14. Deixa eu ver se é o Gênesis 14 mesmo, tá? Ou é 15, só um momentinho. 15 e 14, ó, capítulo 15, verso 14. Verso 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Deus está falando com Abraão e da descendência dele, os israelitas, não é? E será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Versículo 16. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Isso aqui é muito importante. Deus falou para Abraão que iria tolerar mais 4 gerações, pelo menos 400 anos, até atingir a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, apesar do que os amorreus e os povos pagãos estavam fazendo, Deus iria dar mais 4 gerações para eles se arrependerem. Isso aqui é muito significativo. Como estes povos não se arrependeram, o que aconteceu? Aí você tem que entender as práticas desses povos. E eu vou dar 2 capítulos para você ler em casa, tá? Levítico capítulo 18 e Levítico capítulo 20. Esses 2 capítulos são muito significativos. Você vai entender o que os amorreus e outros povos pagãos da região faziam ao longo de séculos. Eles praticavam toda a sorte de incesto que você pode imaginar. Tá? Pais com filhos, tios com sobrinhos, avós com netos. Aquelas crianças, além de passarem por isso, viam os pais ter relação com animais. E se você ler os capítulos que eu te indiquei, de Levítico 18 e 20, você vai ver que eles sacrificavam seres humanos e crianças também ao deus Moloque. Então veja, quando Deus mandou exterminar essas nações, não foi por pouca coisa. O propósito principal de Deus não era esse. Se você ler Gênesis, por exemplo, 12, verso 3, o propósito de Deus, meu irmão, era através dos israelitas atrair os povos pagãos para o conhecimento do verdadeiro Deus e pararem de praticar essas perversidades e crimes. Aqueles que se deixaram atrair e pararam com seus crimes foram poupados, fizeram parte do povo de Deus. Agora, aqueles que continuaram nos seus crimes, eles tiveram de ser exterminados. Aquelas nações se tornaram uma gangrena moral. Quando um médico se vê numa situação em que um paciente tem uma gangrena, o médico tem que amputar o membro para salvar o resto do corpo. O médico divino se encontrou nessa situação. Deu mais 4 gerações de oportunidades. Mas a gangrena moral, se não fosse amputada após 4 gerações, toda a humanidade seria contaminada. E você e eu nem estaríamos aqui. Você para fazer a sua pergunta e eu para poder respondê-la. Então, o que Deus fez, ninguém atuaria melhor do que Deus nessa situação. E aquelas crianças que em certos casos foram dizimadas juntos, mas em outros casos Deus não permitiu, Ele permitiu que crianças fossem também, porque já estavam corrompidas por aquelas práticas. Elas só iam fazer o quê? Perpetuar aquelas práticas. Então, o que um Deus de amor e justiça poderia fazer de melhor era evitar que aquelas práticas fossem perpetuadas para outras gerações. Esse é um assunto muito amplo. Não vou dizer para você
que dar para tratar dele num pouco espaço de tempo como esse. Mas eu acho que essas informações iniciais já vão ajudar você a perceber que Deus ele é amoroso, justo, paciente e que não faz nada de forma arbitrária. Sobre a sua segunda questão, que também é muito importante, olha o que aconteceu. Deus nunca aprovou a escravatura. Lembra de Gênesis 1, 26, 27? Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, só que o pecado corrompeu a humanidade e passou a existir a escravatura. O que aconteceu? O povo de Israel foi escravo, eles viviam num contexto em que era muito comum ter escravos, e o que Deus fez? Deus não aprovou, ele deu práticas de regulamentação para ensinar o seu povo a agir de uma forma muito diferente como os povos pagãos agiam com os escravos. Para você ter uma ideia, num meio pagão, era totalmente lícito amputar, furar o olho, cortar a mão, cortar um pé de um escravo, matar inclusive. E o que Deus faz? Deus mostra o seguinte, porque tinham escravos no meio deles, eles foram e eles também acabaram tendo. O que Deus faz? Deus ensina-os a tratarem essas pessoas de uma forma muito diferente. Quando você lê Êxodo 21, você não vê uma aprovação, você vê Deus ensinando a tratar as pessoas de forma diferente, já que estavam num contexto que pessoas eram tão acostumadas com aquilo, elas nem sabiam trabalhar de outra forma. Né? Então o que Deus ensina aqui? Ó? Se você perceber algo aqui nesse texto, nenhuma nação pagã fazia isso aqui que Deus disse. Primeiro, acontecia nos povos antigos, inclusive entre Israel, de um indivíduo, por ser muito pobre, tá falido, vender um filho para ser escravo. Só que a escravidão era o quê? Era trabalhar para sempre para aquela pessoa. Tá? Então o que Deus disse aqui? Se acontecesse de fazer isso, o cara estava muito pobre e vendesse, esta pessoa não deveria sair como saem os escravos. Olha o verso 8, ó. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu desposá-la, terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso seria uma deslealdade para com ela. Então, ó, Deus já diz, ó, tá bom, você está numa pobreza absurda, vendeu um filho para poder, por causa desse problema, não pode acontecer de vender para um povo estranho ou tirar de perto da família, porque isso é deslealdade. E olha a outra parte do verso 9, ó. Mas se casar com seu filho, ou seja, se você adquiriu uma escrava e ela se casou com seu filho, tratá-la como se trata as suas filhas. Não existe uma lei tão bondosa como essa. Entre os povos antigos, não existe. Então Deus falou o seguinte, bom, você comprou, tudo bem, mas se você comprou, digamos que você achou essa pessoa interessante para o seu filho, se ela casar com o seu filho, tu vai ter que tratar essa mulher que agora casou com o seu filho, que era escrava, igual você trata as suas filhas. Eu não vejo maldade nisso, pelo contrário, eu vejo Deus ensinando o povo a agir de uma forma muito mais amorosa e justa do que as nações pagãs faziam. Então é muito importante você analisar esse contexto. E aí você vai ver que as suas dúvidas vão sendo solucionadas. Porque o que Deus faz é infinitamente melhor do que aquilo que as culturas pagãs faziam. Ok, muito bem. Foi uma vasta explicação aí de todos os assuntos, tanto do dizimar os povos, como também da escravidão. Mas olha só a pergunta que chegou aqui pelo nosso Facebook e muitas perguntas chegando pelo WhatsApp, já vou colocar aqui na mira da verdade. Essa aqui do Facebook, o Everaldo perguntou o seguinte, professor, na verdade a pergunta dele está baseada como é que eram as leis naquela época de Jesus ali, porque ele diz o seguinte, a minha dúvida é como que os judeus executaram, por exemplo, Estevão, lá em Atos capítulo 7,
Só que Jesus teve que passar por todo aquele processo, né? Todo aquele aval de Roma para que ele pudesse ser crucificado. Agora, Estevão, para ser apedrejado, me parece que não teve que passar por nada. Como é que funcionavam as leis, então? Por que para Jesus teve um tratamento e para Estevão teve outro tratamento? Como explicar esse apedrejamento de Estevão, por exemplo, em relação à morte e o processo que foi feito com Jesus? Não, a diferença está no seguinte. Se lermos o capítulo 8, verso 1, diz assim, ó, e Saulo consentia na sua morte. O que isso significa? Saulo, que era o perseguidor e que estava ali presente, ele já tinha cartas de autorização para perseguir e matar cristãos. Né? Então ele já tinha cartas... Então tudo começou com Jesus. Com Jesus, né? Mas depois aqui temos o primeiro mártir cristão, né, que foi Estevão, que morreu pelo evangelho. Então não foi diferente. Estevão não precisou ser entregue para estar na presença do governador romano, porque Saulo já tinha as cartas de autorização para isso. Tá, então o processo já tinha sido meio que banalizado, então. Porque para Jesus teve todo um processo, teve todo um ritual. Agora, os outros cristãos eram apedrejados. Não, para Jesus teve um processo, né, foi perante sumo sacerdote, perante o governador, mas Saulo, ele já representava Tito o Império. Ele já tinha cartas de autorização. Né? Então não era necessário passar pelo mesmo processo de Jesus, porque ele era um representante ali e ele já tinha essas cartas de autorização. Né? Um judeu não poderia matar de qualquer jeito. Ele tinha que ter a autorização do Império Romano. Mas Saulo, ele já tinha as autorizações necessárias para que aquilo tudo acontecesse. E óbvio, Jesus teve também um processo mais longo, porque a popularidade de Jesus, eles fizeram até uma coisa desonesta, né? Eles julgaram Jesus na calada da noite. Então eles não seguiram a lei como tem que ser. Né? Antes de o governador romano autorizar a morte de Cristo, eles já tinham, na calada da noite, conseguido ali uma condenação inicial de Jesus. Então são processos realmente diferentes. Ok, muito bem. Tem uma outra pergunta aqui que chegou pelo nosso WhatsApp. Se você quiser mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, o número é 12 981510101, está aparecendo aí na sua tela. Quem mandou essa pergunta aqui, ó, deixa eu ver, é a Jaqueline. Ela diz o seguinte: por que lá em Gênesis 10, verso 5, Deus diz ela escreveu Abraão aqui, mas no caso é Noé, tá? Por que Deus diz a Noé que era para ele dividir as nações em povos e línguas? Não falavam naquela época a mesma língua? Porque só em Gênesis 11, ali em Babel, é que foi dividida as línguas. Então, por que aqui em Gênesis 10, Noé, quer ver o que diz aqui, ó, 10, 5? Eu até separei aqui, diz o seguinte: esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Só que lá no capítulo 11, que é a Torre de Babel, é onde Deus, então, faz a separação das línguas. Todos falavam um idioma só. Como é que é isso? É uma controvérsia aí, professor? Não, é um erro? Não, não é não. O que acontece é que o nosso telespectador não entendeu o propósito do capítulo 10. Ó. Deus não está dizendo para Noé fazer essa divisão. Aqui só está contando, olha como começa o capítulo. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe os filhos depois do dilúvio. E aí vai dando as descendências. Qual é o propósito do capítulo 10? Não é falar da origem das línguas como é no capítulo 11. No capítulo 10, o propósito é falar da origem das raças. Mostrar que essas raças, essas nacionalidades surgiram dos filhos de Noé. Mas no capítulo 11 se decide explicar como que surgiu a confusão das línguas. Então aqui não é uma ordem cronológica. São só propósitos diferentes. No capítulo 10, quis mostrar que todas as raças, que a humanidade descendeu dos filhos de Noé, e no capítulo 11 explica quando que foi a confusão dos idiomas. É só por isso, é só você entender o propósito. No verso 1 não é Noé que está fazendo a divisão. Aqui só está contando como que essas nacionalidades descenderam dos filhos de Noé. Então ele deve ter lido de uma outra forma e pensado que Noé fez a divisão, mas não é o caso. Aqui está contando como que os descendentes surgiram a partir dos filhos de Noé. E no capítulo 11
dá a informação de como foi feita, como que surgiram as diferentes línguas. Então, para você facilitar, pense assim, o que ocorreu no capítulo 11 foi primeiro em relação ao que ocorreu no capítulo 10, verso 5. Muito bem, muito bem. Eu estava vendo aqui o Instagram e eu vi que tem até uma pergunta aqui do Genivaldo, que também fez a pergunta muito parecida com isso. Genivaldo, a sua pergunta foi pescada, mas a resposta já foi dada aí mediante essa pergunta que foi feita, tá bom? Então vamos lá, aqui no Instagram também tem muitas outras pessoas perguntando. A pergunta do Fábio Borges, por exemplo, é a seguinte. Ele até diz, esse programa é bom demais, sempre tirando muitas dúvidas. Obrigado por você participar aqui com a gente, Fábio. Tem uma dúvida. Deus tem poder de estar em qualquer lugar, sabe de todas as coisas e tem todo o poder. E o inimigo, o diabo, ele também pode estar atuando aqui e em outro lugar ao mesmo tempo, por exemplo? Satanás também tem poder de onipresença, por exemplo, professor? Não, atributos como onipotência, onipresença, onisciência são atributos unicamente divinos. Satanás é uma criatura e ele não pode, e Deus não compartilhou nenhum desses atributos. Até mesmo a imortalidade, né? A imortalidade que Deus dá aos seus filhos, que receberão por ocasião da volta de Cristo, ela é herdada de Deus. Deus é o único ser que tem imortalidade inerente em si. Tá? O que Satanás faz? Se você ler Apocalipse 12, versos 3, 4, 7 a 9, você vê que 1/3 dos anjos foi para o lado de Satanás na rebelião contra Deus. Então Satanás ele atua em todos os lugares do mundo através dos seus representantes, que são os demônios. Mas Satanás, ele não é onipresente. Muito bem, muito bem. Nós temos que ir para o intervalo, não dá tempo de colocar mais uma pergunta, mas aproveite o intervalo aí, ó. Eu estou aqui acompanhando agora pelo YouTube. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, você pode mandar sua pergunta também, tá bom? Nós vamos rapidamente para o intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e eu queria apresentar para você, eu falei ali no início do programa, nós estávamos falando sobre profecias e a Novo Tempo, ela tem um leque de guias de estudos para você se aprofundar mais na palavra de Deus. E aqui sempre nós temos uma indicação de um guia de estudos. Nós temos aqui a indicação do guia de estudo do programa Na Mira da Verdade, essa revista Esperança Na Mira da Verdade. Nós estamos indicando ela, você pode tirar os textos difíceis da Bíblia que você às vezes vê o professor respondendo aqui, mas aqui você vai encontrar um conteúdo mais aprofundado para você aprender sobre os mais diversos assuntos que a Bíblia apresenta aqui nesse guia de estudo. Mas eu disse que nós temos também esses guias de estudo mais voltados para profecias. Olha aqui, ó, a revista Esperança Apocalipse. Você também pode pedir para a gente, se você tem interesse em saber mais sobre profecias do Apocalipse, nós temos aqui o guia de estudo, Revista Esperança Apocalipse. Temos também a Revista Esperança Novo Tempo, Profecias de Daniel. É outro guia de estudo também que você pode se aprofundar sobre essa questão das profecias do fim dos tempos. E nós estamos este mês lançando um novo guia de estudos, Céu ou Inferno? Para você pedir qualquer um desses guias de estudo, você pode entrar em contato com a gente agora. Nós temos uma equipe para receber a sua ligação. Basta você ligar para o número 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Peça o seu guia de estudo, o assunto que você quer aprender mais, e eu tenho certeza que vai ajudar muito na compreensão da palavra de Deus, tá bom? Nós temos um leque de guias de estudos que você pode solicitar e todos eles são gratuitos. Você não vai pagar nada, sequer o envio, tá bom? Tudo isso graças ao projeto Anjos da Esperança.
E a gente fica feliz em saber que nós temos aqui pessoas que nos mandam as perguntas e que dizem assim, olha, a partir de agora eu sou um anjo da esperança. Eu estava vendo uma pergunta aqui agora. Obrigado pela sua participação, obrigado por você estar aqui com a gente e por você se motivar a ser um anjo da esperança, tá bom? Eu tenho uma pergunta que eu pesquei aqui no nosso YouTube. Quem mandou foi o Lucas Valcher. Ele diz o seguinte, ele é do Uruguai, olha lá, boa noite, desde o Uruguai, nos assistindo através do YouTube lá no Uruguai. E ele diz o seguinte, professor, minha pergunta é, quando Jesus veio à Terra, ele nasceu 100% humano ou nasceu sem se separar da sua divindade? Ele nasceu 100% humano ou ele veio como Deus apenas? João 1,14. Vamos ler aqui esse texto que diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto nos mostra, quando fala que Jesus é o Verbo, né, o Logos divino, está falando que Cristo é o agente ativo da criação e é divino. Então, primeiramente, ele é divino. Depois é dito que ele se fez carne. Então, Cristo combinou as duas naturezas. Jesus era 100% Deus e 100% humano. O que aconteceu na sua encarnação é que ele se autolimitou para não fazer uso, por exemplo, da sua onipresença. Em certos momentos ele fez, em outros não, da sua onisciência, ok? Então nós não podemos dizer que Cristo era só Deus ou só ser humano. Isso aí tem até motivos de debates no cristianismo primitivo, né? Alguns, por exemplo, diziam que Jesus parecia ter vindo como ser humano e não veio. Os docetistas, por exemplo, não é? Só que isso é heresia. Biblicamente, Cristo é 100% Deus e 100% humano. As duas naturezas, de uma forma misteriosa, se combinaram. Muito bem, professor, muito bem. Outra perguntinha aqui, essa agora do nosso Instagram. Quem mandou foi a Letícia. Ela diz o seguinte, tem uma dúvida sobre o rei Ezequias. A palavra liberada era para colocar a casa em ordem, mas o que fez Ezequias? Ele tinha família. Me ajude com essa pergunta. Eu não entendi muito bem, mas era para ele arrumar a casa, Ezequias? Pôr os negócios em dia. E ele estava para morrer, não é isso? Ele estava para morrer. Mas ele tinha família, como é que foi esse negócio? Como é que ele tinha família e Deus pediu? Como é que foi essa questão de Ezequias aí, professor? Aqui é uma história assim tranquila. Deixa eu me lembrar, Isaías, aqui ó, deixa eu ver se é Isaías 35, do rei Ezequias. Aqui ó, Isaías 37, ó. A palavra foi colocar a casa em ordem, não é isso? Colocar a casa em ordem. Para ele morrer, é isso? Ele estava com uma doença, grave, e Deus falou o seguinte, olha, arruma suas coisas, deixa tudo em ordem, porque você vai descansar. E aí, ele faz uma oração a Deus. E ele fala para Deus o seguinte, olha, eu fui fiel ao Senhor, aqui capítulo 38, eu fui fiel ao Senhor e que ele queria viver. E aí Deus falou, Deus assim, não era o plano de Deus, olha que interessante. Deus preferia que Ezequias descansasse naquele momento, mas já que Ezequias queria tanto viver, Deus na sua misericórdia permitiu que acontecesse, só que depois nós vimos o resultado. Ezequias acabou passando por um sofrimento maior desnecessário, porque ele acabou entregando, diríamos assim, o ouro para os embaixadores de Babilônia e acabou tendo mais problemas que soluções. Então isso que está em Isaías 38 e 39. Arrumar a casa é deixar as coisas em ordem. Deixe tudo em ordem, seus negócios, o que vai ser dividido para cada filho, quem vai ser o herdeiro. Deixa tudo em ordem, porque vai acontecer isso com você. Então, para você entender mais a história, Isaías 38 e Isaías 39.
Muito bem, muito bem. Eu sempre falo aqui, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e nós vamos colocar, se a sua pergunta for pescada aqui, ela entra na mira da verdade. As perguntas não param de chegar aqui, começam a borbulhar. Olha só essa aqui que chegou pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui, porque, ele não tem o nome dele, vamos ver se tem. Sim, me chamo Pablo, sou de Petrópolis, do Rio de Janeiro, professor, e olha o que ele pergunta. Ele diz, aqui em casa todos assistimos o Na Mira da Verdade há muitos anos. Obrigado, meu irmão, pela sua audiência. De verdade, há muitos anos, ele reforça. Então, Tito, pesca essa, irmão. Pois não, foi pescada a sua pergunta. É apresentado lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, né, e pacificado nesses dois livros, e que falam que Lúcifer, antes da sua queda, ele era um querubim da guarda e vivia no Monte Santo de Deus. A minha dúvida é, por que Deus teria a necessidade de ter um guarda em seu santo? Opa, tá chegando pergunta aqui, ó. Deixa só um pouquinho. Guarda em seu santo monte. Acaso o seu domínio não abrange todos os universos? E poderia, porventura, sofrer uma invasão? Ou, por acaso, talvez teriam outros inimigos de Deus espalhados pelos universos? Um forte abraço e que Deus abençoe. Professor, por que tinha uma guarda? Existem anjos da guarda celestial? Por que tem que ter anjos da guarda celestial? Existe algum tipo de ameaça para o reino de Deus? Não, não é isso. Quando fala querubim da guarda, era o querubim responsável por guardar, estar próximo da glória de Deus. É nesse sentido, não é guarda que Deus precisa de uma proteção, né? Mas ele era o guardião, aquele que ficava próximo à glória de Deus. Então, querubim é uma categoria de anjo. Tem também em Isaías capítulo 6 os serafins. Cada anjo cada categoria tem a sua função. A Bíblia fala de poucas delas, então não temos como conjecturar. Mas é guarda no sentido de ele estar próximo e guardar, estar próximo da glória de Deus, não no sentido de proteger a Deus. Ok, muito bem. Hoje as perguntas estão aqui fortes, hein? Muito bem. Olha só a pergunta da Débora Oliveira. Ela é adventista do sétimo dia, uma nova convertida. Espero que a minha pergunta seja pescada. A sua pergunta foi pescada, Débora. Professor, responda a minha pergunta. Acredito que seja importante. Lá vai. Como deve ser batizada uma pessoa cadeirante ou acamada? Por aspersão ou por imersão? Ou não devem ser batizados, apenas confessar Jesus como seu Salvador? Em uma situação em que uma pessoa está acamada e ela não foi batizada por imersão, e ela se converteu, professor, como que fica a situação, por exemplo, do batismo? Pode sim, a Bíblia autoriza um batismo, por exemplo, por aspersão? Por profissão de fé? Se ela nunca foi batizada, nunca participou de um batismo por imersão, por exemplo? É importante para darmos essa resposta, e temos textos bíblicos para responder ambas as variantes dessa questão. Em primeiro lugar, de acordo com Efésios 4, verso 5, há um só Deus, uma só fé e um só batismo, ou seja, há um Deus verdadeiro, há uma fé verdadeira e há um batismo verdadeiro. Quando você lê o texto bíblico e você vê como que Jesus, o nosso maior exemplo, foi batizado, lá em Mateus 3, 16 e 17, Jesus foi batizado por imersão. Né? E a palavra baptizo, no grego, quer dizer mergulhar, afundar, né? Imergir. Então Jesus foi batizado assim. Então todos os seguidores de Cristo têm que ser batizados da forma como Cristo foi batizado. Né? Então você vê no relato bíblico, né, que o batismo é assim. E há outros textos, tá? Agora, e num caso especial como esse, em que a pessoa não tem condições físicas, aí vamos aplicar o princípio de Lucas 23, 38 a 43. Quando Cristo estava na cruz, entre dois criminosos,
que inicialmente nenhum estava ali muito afim de ter fé em Jesus. Um deles se converteu. E Jesus disse para um deles o seguinte: em verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Eu pergunto, aquele criminoso na cruz pôde descer da cruz e ser batizado? Não. Porque o batismo não é a porta de entrada para o céu. A porta de entrada para o céu é a fé em Jesus Cristo. Óbvio, quem tem condições físicas tem sim que evidenciar publicamente que aceitou a Jesus por meio do batismo. Romanos 6, verso 4, lá Paulo diz que nós somos sepultados com Cristo na sua morte por meio do batismo. Então isso é importante. Mas já que a porta de entrada para o céu é Cristo, se uma pessoa não tem condições físicas de ser batizada, mas confessa Jesus Cristo como seu único Salvador, isso é aceito perante Deus, o nome dela é escrito no livro da vida. Então avalie esses dois casos, né? E você, por exemplo, esse de Lucas 23, e você percebe claramente que Cristo é a porta de entrada para o céu. O sangue dele pode cobrir qualquer pecado, inclusive daquele que não teve condições físicas para ser batizado. Muito bom, muito bom. Temos ainda alguns minutinhos aqui, professor. Eu acho que você consegue responder essa questão. Quem mandou foi o Ademir Almeida. Ele pergunta o seguinte: a Igreja Católica fala que Pedro foi o primeiro Papa. Isso é verdade? Ou seja, o apóstolo Pedro pode ser considerado o nosso primeiro Papa? Pode ser considerado o primeiro Papa da história? Muito boa pergunta. Nós temos razões bíblicas suficientes, né, para não crermos que Pedro foi o primeiro Papa, tá? A doutrina católica crê no primado de Pedro. Interessante que foi, eu estou tentando lembrar, tenho quase certeza, foi Leão I, lá pelo século V, foi quem primeiro, né, Leão I foi quem primeiro usou-se do argumento do primado de Pedro para ele ser, diríamos assim, ter o primado. Agora, olha que interessante, por que em 5 séculos os cristãos primitivos não entenderam o primado de Pedro e só Leão I foi que lá pelo século V teve essa grande revelação que não fazia parte da revelação dos cristãos primitivos? Não tem como acreditar nisso. E quando você vai para o texto bíblico, e isso aqui é muito importante, para a igreja cristã primitiva, Pedro tinha o primado? É essa pergunta que temos que fazer para o texto bíblico. Gálatas 2, verso 9. Preste atenção nisso aqui. Paulo está falando: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Não existe primado de Pedro na igreja cristã primitiva. Aqui são 3 colunas da igreja e Pedro é o segundo. A primeira coluna é Tiago, depois Pedro e depois João. Então o primado de Pedro não tem base na Bíblia. Muito bem, professor, muito bem. Infelizmente nós não temos mais tempo para colocarmos nenhuma pergunta e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, Tito. Um abraço para você, amigo telespectador, e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um abraço. Eu queria aproveitar e oferecer para você os nossos guias de estudo. Você pode pedir a revista Esperança na Mira da Verdade, ligando para a gente agora, 0 operadora 12 21 27 3121, e ela vai chegar aí sem você pagar nada, tá bom? E aqui você já sabe, sempre que você perguntar, a sua dúvida estará na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.